Você... Faz frio aí ou não? Oi, diga, perdão? Faz frio por aí ou não? Bastante, cara. Muito frio. É, Maravilha. canta uma música pra nós aí pra gente abrir. Vamos lá. Vamos cuidar do nosso jardim, cantar as rosas no meio em cada canteiro. Em nosso terreiro tem amor, tão encantado e companheiro, como um beija-flor. Vamos pôr as mãos na terra, sentir o cheiro e a força da serra, para ser um bom jardineiro. É preciso entender as plantas, o saber das luas, o querer do tempo e virar as nuvens para adivinhar a chuva. Maravilha, Fernando. Como é que você começou a tua história na música? Rapaz, a minha história, comecei a ouvir, né? Meu pai tinha o hábito de ligar o seu radinho todo dia de madrugada, né? Isso na roça, né? Eu fui criado na roça, com muita alegria, né? E então eu ouvia muita coisa assim. Dali por diante, fui assim, fui estudar na cidade, né? Depois de um tempo, conheci um pessoal lá. E aí comecei a ouvir os ensaios, começou a despertar em mim alguma coisa, comecei a sentir a necessidade de aprender. E assim fui, aprendi alguma música lá, um amigo me ensinou, aí fui estudar, dali 2 anos fui estudar música, estudei um pouco de música, né? Mas o meu pai já tocava viola caipira, minha mãe gostava de cantar também, na época ela estudou em colégio interno, essas coisas todas, né? Então já veio assim, de uma família. Meus tios também tocavam violão clássico. Então já tem toda uma trajetória de músicos na família, né? Ah, sim. E hoje, sim. E hoje em dia, né, até os dias de hoje, assim, eu tive muita oportunidade de conhecer muitas pessoas legais, pessoas que me ensinaram muito, né? E gravei o meu primeiro trabalho depois de algum tempo, né, de estudos e amadurecendo aos poucos, né? E assim fui, vim vindo, né? E estamos aí na luta. Então, quantos trabalhos lançados? Eu lancei meu primeiro trabalho, foi o Vital Farias quem assinou, que fez os arranjos, teve a participação da filha dele, da Giovana Farias, do Paulo Pio, parceiro meu, amigo, parceiro. Nós gravamos esse primeiro trabalho, foi em 1987. Fizemos as gravações, tudo assim nas igrejas, na roça, ao ar livre, né? Uhum. E chama-se Mente Viagem Primeira Ribeirão Fundo. Depois gravei o meu próximo trabalho, que foi o primeiro CD, né? Segundo trabalho e primeiro CD.
que foi Cantilenas de Jardim, produzido pelo Décio Marques. E estou tentando gravar aos pouquinhos algumas coisas, assim, próximo do trabalho também, se Deus quiser. Nessa pandemia, se compôs alguma música assim que você possa mostrar para nós? Eu compus sim, rapaz. Posso até cantar um trecho para você, que ela ainda não está bem. Como é que eu vou dizer para você? Ela não está bem firme ainda. Vamos lá, Mas então. tem aquele escritor, José Mauro de Vasconcelos. Eu, durante essa pandemia, eu peguei o vírus, né? Peguei esse danado Ah, aí. o senhor teve o Covid? Ai, Tive Covid. Aí, nesse tempo, né, não foi muito fácil, não, mas graças a Deus estamos aqui, né, antes fazendo história e contando histórias. É verdade. Mas antes que o senhor cantar, deixa eu só falar pro senhor. O senhor foi o cara mais citado nas nossas lives aqui, porque o André Luiz me deu entrevista aqui e citou, mandou abraço pro senhor e tudo. Teve a Dani La Sálvia também. O senhor foi um cara bem falado aqui. São pessoas queridas do meu coração. A A Nádia também, gente, ela teve aqui, citou a sua pessoa também. Então temos que ir atrás do mestre Fernando, né? Para ele contar a história dele aqui para nós. são pessoas que eu, assim, que ao longo dessa vida, assim, a gente conseguiu, né, juntar acontecimentos, coisas assim muito importantes na vida, né? Fazer histórias e participarmos juntos, de termos participado juntos de tudo isso. Mas são pessoas que eu tenho muito carinho e respeito. Maravilha. Então, como eu ia te falando, é uma música que chama Zé Orocó. Vou só te explicar o que é. Zé Orocó é o nome aliás, vamos começar pelo início, né? José Mauro de Vasconcelos é um escritor que escreveu aqui no Meu Pé de Laranja Lima, né? Você deve conhecer. Sim. E ele tem um outro livro que eu li durante esse tempo da pandemia que eu peguei o Covid, né? Aí eu resolvi ler. Estava parado em casa, né, sem fazer nada. Enfim, eu gostei muito da história que chama Rosinha Minha Canoa. E tem alguns amigos que há muitos anos atrás leram esse livro e gostaram tanto, rapaz, que fizeram música, é uma coisa assim, maravilhosa. E aí, agora, nesse tempo, esse ano eu li, e fiquei encantado com a história e tudo, né? E aí eu comecei a compor, fazer um inspirado na história, né? Vou cantar um trecho para você ouvir. Zé Orocó ganhou de um velho índio Curumaré. Só um minutinho aqui que eu tenho que pegar a letra aqui. Sim. Zé Orocó ganhou de um velho índio Curumaré uma canoa de nome Rosinha que falava, sonhava e contava histórias de encantos e de belezura. Zé Orocó falava com os bichos, com os passarinhos, com a chuva e vegetais, e trazia em seu coração São Francisco de Assis, o conselheiro Chico, amigo de todas as horas, de todos os dias, e para todos sempre. Amém. Aí tem uma segunda parte, que chama Zé Orocó.
Ah, sim. E depois, essa música que você abriu cantando aí, ela tá em qual trabalho teu? Daí Cantinelas de Jardim, Foi o primeiro? foi o primeiro CD, né? Segundo Uhum. trabalho, o primeiro CD. Ah, sim. E o último, e o seu, são desde 87, quantos trabalhos ao total, Fernando? Gravados mesmo são dois. Esse de 87 e o Cantinelas de Jardim foi em 2005. Ah, entendi. Conta mais alguma coisa da tua carreira aí pra nós aí, conta da tua história, fica à vontade aí, Fernando. Certo. Então, durante a minha história musical, sempre tive assim um apreço muito grande pela música, sempre falou muito forte na minha vida, porque até mesmo porque eu sempre tive um contato com a natureza, né? Vivendo na roça, né? Desde criança. Então, a gente tem um contato com a natureza, a gente entende um pouco dessa natureza vegetal. E também a gente vai também procurando ao longo da vida também entender um pouco também dessa nossa natureza humana, né? E eu tive a oportunidade, tive assim a honra, né, durante esse trajeto aí, de conhecer duas pessoas importantes na minha vida musical. Que o primeiro foi Vital Farias, foi quem me incentivou muito para fazer o primeiro trabalho que gravamos, né? Bente Viagem, Primeira Ribeirão Fundo, gravado na roça, né, nas igrejas, nas cidades vizinhas aqui da região. Eu fiquei assim muito empolgado, porque até então era menino, um rapaz ainda jovem, né? E, e gravamos, e para mim foi uma alegria muito grande. E depois, outra pessoa que eu assim que eu conheci depois, foi o Décio Marques, que foi uma pessoa muito importante também na minha vida musical. Foi quem me ensinou um bocado de coisa nessa vida de música, dessa coisa de ser gente, sabe? Aí nós gravamos esse segundo trabalho, que é o primeiro CD, e gravamos aqui em Borda da Mata, lá no Poli, né? E foi um momento muito especial nessa época daí. E Décio foi um dos primeiros artistas a gravar música minha, né? Gravei uma música para ele, na época, chama-se As Manhãs e Como o Pão Nasce do Trigo, que saiu no disco dele, Cantigas de Abraçar, né? E depois gravei mais uma outra música para ele, né? CD dele, que foi um disco que ele tem sobre sons e sentimentos da natureza, ligado à água, né? E é uma pessoa assim com quem eu tenho muita, né? Tive muita amizade, porque ele já se foi, né? Tive muita amizade, muita afinidade, né? Dentro da música. E através dele eu conheci a Daniela, conheci todo mundo, a Nádia, conheci esse povo todo que você já teve aí esse programa. Então, ele, na verdade, era como uma ponte, né? Ele era uma pessoa que abria os caminhos para a gente caminhar na música e, enfim, incentivar a gente a tocar o barco, né? Ficar Uhum. parado. Antes da pandemia começar, o senhor se apresentava muito assim na tua região de Minas, ou você já fez apresentação fora de Minas? Já fiz em São Paulo, já fiz no Rio Grande do Sul, já fiz, né, no meu estado aqui, em Belo Horizonte. Inclusive, antes da pandemia, tive que cancelar duas apresentações. Era uma em Paraty, na época, né, que era junto com o Luiz Perequê. Não sei também se ele já teve, é um outro grande Não, artista, esse não, ainda grande não. amigo. Luiz Perequê, muito bom. E o outro era em Belo Horizonte, que eu ia fazer lá. Mas, Uhum. infelizmente, né, teve esses acontecimentos aí, nesses momentos. Nessa pandemia, para E mim, eu vou lhe também, dizer que teve o lado bom que eu conheci o povo todo aí de Minas. Meu Deus, quando comecei esse projeto, o que apareceu de artista daí de Minas para eu divulgar aqui no meu canal.
Tá bem bom, hein? Ah, eu imagino. Tinha bastante gente, né? É. Bastante gente que gosta de cantar, né, cara? Mas então, eu também tive em alguns lugares do Nordeste, né? Na época, lancei todo o meu trabalho lá, a convite do Vital Farias, na época. Então, já rodei um bocado aí, junto com o Décio também, a gente, né, rodou um bocado aí também. Então, já tem alguns lugares que eu já passei por aí. De vez em quando a gente está sempre fazendo. Eu tenho uma rotina também na roça, trabalho lá, né? O senhor foi Eu no Senhor trabalho com Brasil música. também, uma época, não foi? O senhor não apareceu no Senhor Fui, Brasil, do Boldrin lá? fui sim, fui. Não lembro a data, mas já faz alguns anos. Eu fui uma vez sozinho, depois uma outra vez eu fui para acompanhando o João Bar, né? As músicas nós temos parcerias, e na época foi a Daniela La Salve, a Nádia Campos, Naná Correia, né? E tinha um violinista também, que é o nome dele, do Galba, né? Uhum. Não, E é que essa semana eu tive pesquisando e encontrei esse vídeo no YouTube. Falei, eu vou comentar com ele domingo, né, pra ver se procede, né? Porque às vezes a internet, às vezes nem tudo que você vê lá é verdade, né? Por isso que eu é perguntei. verdade, com certeza, viu? Já tive na Inesita Barroso também, há muitos anos atrás também, uma época. Então, no Chico Lobo, lá em Belo Horizonte, também tinha um programa lá. Já participei de alguns, já tive também lá no Saulo Laranjeira, O Saulo há também um já tempo passou por atrás. aqui, tá nos assistindo. Beleza, um abraço para ele, É. pessoa querida. O Fernando, o que que nós podemos cantar aí para depois a gente continuar mais um pouquinho de papo aí? Vou cantar um trecho de umas canções aqui. Pássaro preto cantando em minha janela, és a força encantando o amor do coração. Traz a força encantando o amor no coração. É o canto dos violeiros. Mensageiro desse lugar. Mensageiro desse lugar. É o vento abanando as flores. Jeito manso de afagar. Jeito manso de afagar. No jardim das estrelas a claridade é bela. E a lua cheia reflete a luz do caminho a nos clarear. E a lua cheia reflete a luz do caminho a nos clarear. Por aí vai. Maravilha, Fernando. O que que você pode Tem contar mais. mais sobre a sua carreira aí, Fernando? Eu tenho uma outra canção que chama-se Feito Borboleta, que é uma canção bem popular, que alguns. A primeira pessoa que gravou foi o Décio, que gravou com as crianças, né? Na época, né? E depois tem um pessoal lá de Uberlândia também gravou, né? Era um coral de adolescentes na época, né? Um trabalho muito bonito. E entre outras pessoas também. Eu vou cantar um trechinho dela. Eu quero um canto de paz, o canto da chuva, o canto do vento, a paz do céu, a paz do arco-íris, a cara do sol, o sorriso da lua.
junto à natureza em comunhão. Eu tô voando, feito um passarinho, zigue-zagueando, feito borboleta. Tô me sentindo como um canarinho. Eu tô pensando em minha violeta. Eta, 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 eta. O som da cachoeira me levando, as águas desse rio me acalmando. O som da cachoeira me levando, as águas desse rio me acalmando. O Bem do Vale também gravou com a Claudinha Duarte. Uhum. O Fernando, eu queria te agradecer, cara, a tua participação aqui conosco, e eu queria perguntar para ti quem que você indica para nós aí para um programa futuro. Então, quero indicar para você, teve duas pessoas, né, que foram, que é a Mônica Albuquerque, tem um tanto de outras pessoas que já passaram por aí, né? Acho que ela ainda não passou ainda, né? Nem a Mônica Albuquerque, nem a Giovana Farias, que eu falei para ti no ar. Isso, é a Giovana Farias, né, que é a filha do Vital Farias. Um trabalho bonito também, ela tem um CD gravado, interessante. Uhum. Então, são essas pessoas que eu indico para você. Maravilha, Fernando. Quer deixar alguma consideração aí para as pessoas, uma mensagem, e para encerrarmos com uma canção aí? Sim, quero deixar assim uma mensagem de esperança para todos nós aí, que nós possamos continuar vivos, bem vivos, né? Opa! Fazendo arte, fazendo arte, procurando sempre ser uma pessoa, sempre dar o de melhor que a gente tiver para dar. Maravilha, que Deus lhe abençoe, viu, Fernando? Deus abençoe. Obrigado por ter aceitado vir falar comigo aqui, nessa nossa simplicidade aqui. Você que já foi em Senhor Brasil, foi em outros programas, agora veio numa história de sucesso, né, Fernando? Muito me honra. A mim também é muito me honra participar do seu programa. Para mim está sendo uma alegria, viu? E para mim é uma coisa que eu acho importante, é quando existem alguns canais que procuram divulgar os trabalhos, os artistas, né? E a gente faz um tipo de trabalho que nem todos os lugares têm essa abertura, né? Vamos dizer, na mídia, né? Hoje, com essa pandemia, a coisa ficou até mais fácil, né? A gente pode se contactar com as pessoas aí e trabalhar, fazer algo de belo, de bonito, né? Uhum. É meu convidado para voltar aí mais para frente, tá, Fernando? As portas estão abertas para você. Vamos sim, vamos sim. Vamos então terminar é isso aí, meu amigo. Sim, pode dizer. Eu falei, eu ia perguntar, vamos terminar com o quê? Ah, sim. Eu sou uma pessoa que tem assim tem uma intimidade, também tem assim, um gosto muito forte pelas folias de reis, sabe? Que é uma coisa que eu acho muito bonito, essa coisa da gente cantar o sagrado, né? Eu vou cantar uma canção aqui chamada Santa Flor. Tá certo, vamos nós. Nasceu da Virgem Santa Flor, a flor mais bela de um jardim, que hoje floresce dentro em nós, e amor. E os três reis acompanharam, seguindo a estrela do Oriente, e encontraram com a luz divina luz. Neste momento tão sagrado, vieram todos visitar, presentearam com carinho, alegria. Louvado seja a Mãe do mundo, bendito é este menino, filho
Pai nosso Senhor, Salvador. O galo cantou, a ovelha baliu, o boi berrou, a cabra pulou, a pombinha voou, o burro inchou, o sereno reduziu toda a terra, anunciando aos pastores que nasceu Jesus, que nasceu Jesus. O galo cantou, a ovelha baliu, o boi berrou, a cabra pulou, a pombinha voou, o burro inchou, o sereno reduziu toda a terra, anunciando aos pastores que nasceu Jesus, nasceu Jesus. Maravilha! Obrigado, Fernando. Deus abençoe, viu? Amém, meu irmão. Um abraço para você, viu? Abraço. Agora eu vou pedir para você só fechar aí a tua live para nós aí, por favor. Tá legal. Maravilha, minha gente. Esse foi o Fernando Guimarães aqui conosco nessa noite aqui no Uma História de Sucesso, né? Agora eu vou esperando aqui o Charles, né? O Charles lá de Marabá, Charles do Arraia, né? Vai mandar a solicitação aqui para nós para que a gente possa colocá-lo aqui também. Sandra, abraço. Elias Silva. Quem conheceu o Charles aí, por favor, manda uma mensagem para ele lá que ele pode mandar aí a solicitação para nós aí, por favor. Ou senão, eu acho que eu vou fazer assim, eu vou fechar, salvar e voltar. É mais fácil, eu acho. Vamos ver. Ou se não, se o Charles estiver me assistindo aí,